Olá! Neste vídeo vamos falar sobre o transporte nas plantas, nomeadamente os modelos explicativos para o transporte da seiva bruta no xilema. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Antes de percebermos como circula a seiva bruta no xilema, é necessário perceber como a água e os sais minerais entram para os tecidos condutores da planta. Como é óbvio, o órgão da planta que tem como função a absorção de água e sais minerais é a raiz. A absorção da água ocorre por osmose, o que implica que a raiz esteja hipertónica em relação à solução do solo. Para isso acontecer, os íons têm que entrar nas células da raiz. Estes íons podem entrar por difusão facilitada, a favor do seu gradiente de concentração, mas a maioria acumula-se na raiz por transporte ativo, com gasto de energia metabólica. A entrada de íons nas células da raiz vão provocar um aumento da pressão osmótica nessas células, o que faz com que a água vá entrar por osmose. Será a manutenção de um gradiente de concentrações de soluto do exterior para o interior da raiz que provoca uma pressão osmótica crescente, forçando assim a água a entrar e a chegar até ao xilema. A deslocação da água do exterior até ao xilema tem que atravessar os restantes tecidos da raiz da planta e pode acontecer por duas vias. A via simplasto, através dos citoplasmas das células, passando pelos plasmodesmos, que são perfurações das paredes celulares, ou ainda via apoplasto, através dos espaços intercelulares entre as paredes celulares. A passagem de água e de sais minerais para o xilema no interior do cilindro central só é possível através do citoplasma das células endodérmicas. A via apoplástica fica bloqueada pela suberina depositada nas paredes destas células, o que as impermeabiliza. Assim, tanto a água como os solutos só podem atravessar esta camada através das membranas das suas células que controlam a entrada de substâncias por proteínas específicas. A endoderme funciona como um filtro. Como ascende a água e os sais minerais na planta? Como ascende então a seiva bruta pelo xilema? Existem duas hipóteses explicativas para explicar o movimento da seiva bruta através do xilema. Temos a hipótese da pressão radicular e a hipótese da tensão, coesão, adesão. Vejamos primeiro a hipótese da pressão radicular. Para compreendermos esta teoria, vamos observar este dispositivo experimental. Foi cortado o caule a uma planta e imediatamente depois colocado um tubo de vidro no seu lugar com um nível de mercúrio. Passado algum tempo, a água e os sais minerais entraram no tubo de vidro e o nível de mercúrio subiu. Como se explica o sucedido? A manutenção de um gradiente de concentrações de soluto entre o solo e a raiz provoca uma pressão osmótica que força a água a entrar na raiz. A acumulação de água nestes tecidos provoca uma pressão que a vai forçar a subir no xilema por capilaridade. Estes fenómenos, a exudação após poda e a gutação, são exemplos da existência de pressão radicular. No primeiro caso, verifica-se após a poda que a seiva xilêmica sai quando se corta o caule. Na gutação, é a saída de água no estado líquido através de aberturas nas margens das folhas. Este fenómeno ocorre só em algumas espécies, normalmente à noite, quando a transpiração é reduzida e há muita água disponível no solo. Esta hipótese apresenta, no entanto, algumas limitações, nomeadamente a inexistência de pressão radicular em certas plantas, como as coníferas, de onde fazem parte os pinheiros, e o facto de os valores de pressão radicular serem baixos e são insuficientes para permitir a ascensão de água em árvores de grande porte, como por exemplo as grandes sequoias. Assim, existe uma outra teoria que tenta explicar a ascensão da seiva bruta pelo xilema. É então a hipótese da tensão, coesão, adesão. Neste dispositivo experimental colocaram-se duas tinas com mercúrio com tubos de vidro cheios de água. Num colocou-se um vaso de argila porosa e noutro uma porção de uma planta com folhas. Passado algum tempo, por haver perda de água pela argila porosa e pelas folhas da planta por transpiração, o nível de mercúrio subiu no tubo de vidro. Como se explica o sucedido? Basicamente, esta teoria explica-se tendo em conta três forças: tensão, coesão e adesão.
A força de tensão é aquela que resulta da perda de água por transpiração nas folhas. É uma pressão negativa. A coesão é a força que mantém unidas as moléculas de água, formando colunas contínuas. As moléculas de água são polares, têm uma parte positiva e uma parte negativa e estabelecem entre si pontos de hidrogênio que as mantêm unidas. A adesão é a força que atrai as moléculas de água a outras moléculas polares, como por exemplo as paredes do xilema. Então vejamos. Primeiramente, tem que ocorrer transpiração e evaporação ao nível das folhas, que vai criar um déficit de água, gerando uma força de sucção, uma força negativa. A essa força dá-se o nome de tensão. Cada molécula de água perdida pelo mesófilo da folha é substituída a partir do xilema das folhas. De seguida, essa tensão transmite-se ao longo dos vasos xilémicos e faz ascender a água no xilema. A coesão e a adesão mantêm unidas as moléculas de água entre si e com as paredes do xilema, mantendo-se uma coluna contínua de seiva em movimento ascendente desde a raiz até às folhas. Aqui apresenta-se as forças que mantêm coesas as moléculas de água e aqui as forças que mantêm as moléculas de água a aderir à parede do xilema. Por fim, as células da raiz, devido à ascensão da água no xilema, ficam hipertónicas, favorecendo assim a absorção de água do exterior pela raiz. Segundo esta hipótese, a hipótese da tensão, coesão e adesão, qual é o fenómeno que impulsiona a translocação da seiva bruta pelo xilema? Vai ser a transpiração. A transpiração vai ser responsável pelo movimento da coluna d'água continuamente, desde a raiz até às folhas. E a transpiração ocorre cerca de 90% nos estomas e o resto pela cutícula das folhas e pelas lenticelas, que são pequenas aberturas no caule. Se considerarmos a hipótese da pressão radicular, qual é o fenómeno que impulsiona a translocação da seiva bruta pelo xilema? Neste caso, será o transporte ativo de íons, que provocam um aumento da pressão osmótica nas células da raiz e consequente entrada de água por osmose. Ficou percebido? Espero que sim.